Então, continuando, pessoal, no meu desktop eu criei uma pasta labirinto, no qual eu criei os 3 arquivos que a gente vai utilizar na implementação do nosso jogo, né? Como eu expliquei, a main.c vai ter a função principal, que vai inicializar o jogo, a módulo.c vai ter as implementações do módulo.h, né? Que contém as assinaturas, as estruturas e tudo mais. Você abre esses 3 arquivos no seu editor de texto favorito, a gente vai implementar esses códigos e depois a gente vai compilar eles no terminal, certo? Eu, particularmente, eu vou usar o VS Code, que eu já até criei os arquivos aqui, já abri e tal, e a partir de agora a gente vai começar a implementar o código em si. E sempre que a gente implementar uma parte, a gente vai testar ela e ver se está funcionando tudo certinho, beleza? Só para explicar algumas coisas que eu já fiz. Nesse caso aqui, a gente tem na main.c a inclusão do cabeçalho, que é o módulo.h, né? Esse módulo.h ele vai conter as assinaturas de todas as funções que a gente vai utilizar no nosso jogo. Além disso, eu incluí no módulo.h também todas as bibliotecas que a gente vai utilizar com funções especiais, né? Que a gente vai utilizar durante o jogo. A stdlib, que contém funções padrões da linguagem, a stdio, que contém funções de entrada e saída, a conio.io, que ela contém algumas funções, por exemplo, a get, que a gente vai usar para receber um dado do usuário e tal, sem precisar teclar o enter, a stdbool, para a gente utilizar as variáveis booleanas, né? A time, para a gente gerar os números randomicamente, né? Para posicionar os elementos no labirinto, e a locale, que é para utilizar a acentuação nas palavras do texto, né, da história, das instruções e tudo mais. Aí dentro da módulo.c, a gente vai implementar todas as assinaturas, todas as funções cujas assinaturas estão no módulo.h, certo? Bom, uma coisa que a gente também já pode fazer aqui é deixar o nosso terminal no jeito para compilar os arquivos, né, gerar o executável, toda vez que a gente for realizar um teste. E como é que a gente vai fazer isso? Você vai no diretório onde estão os seus arquivos, no meu caso aqui é no desktop, labirinto. Aí dentro do diretório você vai utilizar o comando gcc, que é o compilador, né? Aí você vai dar o nome do arquivo, que é jogo.exe, no meu caso. Aí você vai dar os arquivos .c, para ele compilar, né? No meu caso aqui é o main.c e o módulo.c. Pronto. Uma vez que você fez esse comando, ele vai gerar um executável na pasta. Conforme a gente pode ver aqui. Ele não vai executar nada porque o nosso programa ainda não tem nenhuma instrução para impressão na tela nem nada, certo? A gente vai começar a fazer isso a partir de agora. Então vamos começar aqui pela nossa módulo.h, certo? Vamos definir algumas constantes. Define dimensão, que vai ser a dimensão do nosso labirinto, né? E também vamos renomear as teclas de direção, para facilitar a leitura durante o jogo, certo? O W é subir, o S é descer, define, esquerda, que é o nosso A, e define, direita, que é o nosso D. Certo? E o que eu fiz aqui? Toda vez que a gente digitar um comando W no nosso teclado, sempre que ele vê a palavra subir nas instruções, ele vai associar a letra W. Aí no caso aqui, o S está associado ao descer, o A está associado à esquerda e o D à direita, certo? É para melhorar a legibilidade do código, no caso. Continuando. Agora vamos definir a estrutura que vai representar os nossos elementos. Que no caso é um struct, elemento. E o que essa struct ela vai conter? Ela vai conter um int linha e um int coluna, que vai ser justamente as coordenadas onde a gente vai posicionar os nossos elementos no labirinto, certo? Aí aqui embaixo a gente também pode dar um type def para renomear struct.
para a gente não precisar digitar struct elemento toda vez que a gente for utilizar ela. Aí, ao invés disso, a gente usa apenas elemento, beleza? Pronto. E aqui embaixo, a gente declara todas as assinaturas das funções que a gente vai utilizar durante o fluxo do jogo. Vai ser o quê? Uma void iniciar jogo, uma tela inicial, o que mais? Uma pausar tela, uma de game over, as telinhas de morte, né, caso seja capturado pelo inimigo, a telinha de estacas, caso caia no buraco, a tela de Hogwarts, caso encontre a chave do portal, Hogwarts, certo. Também vamos precisar de algumas funções para a exibição dos menus, né? Menu principal, e de um submenu, caso ele entre algum item do menu principal e queira retornar, ou sair, no caso, submenu, certo. A gente vai precisar das funções do menu principal, né, que é a nova partida, void história, que é apenas um printf do texto que a gente já apresentou anteriormente, void regras. Beleza? Bom, a gente também vai precisar de uma função para inicializar o labirinto. Inicializar labirinto. E outra para imprimir o labirinto, né? Void imprimir labirinto. Beleza. O que mais a gente vai precisar? A gente precisa de uma função para gerar as coordenadas dos elementos. Gerar a coordenada, que ela vai retornar um inteiro, ou seja, um número aleatório. Aí, baseado nesse número aleatório, a gente vai verificar se essa posição é válida, né? Posicionar elemento, por meio de condicionais. Certo. E por fim, a gente precisa de uma função para mostrar a legenda sobre o status do posicionamento do Harry, se ele está próximo de um inimigo, do buraco e tudo mais. Uma função para movimentar, que é uma das mais importantes do jogo. Movimentar, que ela recebe um caractere, né? Que é para cima, para baixo, esquerda e direita. Uma função para atirar, caso o Harry esteja nas proximidades do inimigo. E uma função para verificar a posição, que é justamente para verificar se o Harry está próximo de um inimigo, do buraco, da chave do portal e tudo mais. Bom, com isso a gente termina de definir as assinaturas das nossas funções. Agora a gente vai partir para a implementação de cada uma delas, sempre testando na medida do possível, beleza? Para saber se está tudo ok. Vamos começar aqui pela nossa função principal, né? A main, que no caso a gente vai utilizar essa função da biblioteca locale, né? No qual ela permite que a gente utilize a acentuação nos textos no terminal, certo? E aqui a gente vai chamar a nossa tela inicial, que é apenas aquela imagem do Harry, né? É apenas um print. E aí a gente inicia o jogo. Esse daqui vai ser o fluxo inicial do nosso jogo. Agora vamos implementar cada uma dessas funções, começando pela tela inicial. No caso, eu vou já copiar todas as funções que a gente vai precisar implementar, certo? Colar aqui. Já vou deixar elas no ponto só preencher com as instruções no decorrer da implementação. Como elas são void, a gente não precisa se preocupar em colocar um retorno dentro delas, por enquanto. Apenas a
a função de gerar números aleatórios. Mas por hora, a gente não vai utilizar ela. Vamos criar inicialmente apenas os menus e a transição de telas, beleza? Aqui e aqui. No caso aqui eu vou dar um return 0, só para não deixar vazio, beleza? E aqui a gente vai começar a nossa implementação. Primeiro de tudo, a gente tem que declarar as variáveis que irão compor o nosso jogo, né? Que no caso é a matriz, que representa o labirinto, os elementos, que são o Harry, o Voldemort, o Comensal, a Nagini, o buraco e a chave do portal, e algumas outras variáveis que vão auxiliar a gente a exibir as mensagens na tela, a controlar o fluxo em si, certo? Então, quais seriam essas variáveis? Elas vão ser declaradas como variáveis globais, para a gente não precisar ficar passando por parâmetro. Então, eu vou declarar elas aqui. Vai ser um char labirinto. Esse labirinto vai ter o quê? Ele vai ser dimensão por dimensão. Que como a gente declarou lá no módulo .h, dimensão tem tamanho 10, beleza? A gente também vai precisar dos nossos elementos, que são, elemento no caso, que são o Harry, o Voldemort. Lembrando que elemento é um struct composta de linha e coluna, né? Que é a coordenada onde cada um deles vão se encontrar no labirinto. Nagini, o buraco e a chave portal. Beleza. A gente também vai precisar de umas flags, que vão ser do tipo booleana, para controlar os condicionais que a gente vai utilizar no decorrer do jogo também. Que é magia negra Voldemort. No caso aqui, caso o Harry esteja perto do Voldemort, essa variável vai ser true e assim por diante, certo? Magia negra Nagini, magia negra comensal. Aí a gente vai precisar de uma variável booleana para o calor, que é da chave do portal, da brisa, que é do buraco, do impacto, caso ele tente andar em direção à parede, ou seja, ele não pode passar através da parede, então a gente vai exibir uma mensagem de que o limite do labirinto foi atingido, certo? E uma de game over sucesso, caso ele encontre a chave do portal, e game over fracasso, caso ele seja capturado pelo inimigo ou caia no buraco e tudo mais. E por último, a gente vai precisar de uma variável int para armazenar a quantidade de feitiços que o Harry ele vai ter no decorrer do jogo, né? Como a gente definiu no cenário, ele só pode ter 3, ele só pode lançar 3 feitiços. Então essa variável aqui vai servir para controlar isso, beleza? E com isso a gente termina a declaração das variáveis principais que a gente vai utilizar na implementação desse jogo. Como eu havia dito, a tela inicial, que é a primeira função que a gente vai chamar, é apenas um print de uma imagem do Harry, que no caso seria essa daqui, que eu já deixei ela preparada. Caso você deseje copiar e colar ela, eu deixei um link na descrição do PassBin com todas as imagens que a gente vai utilizar para mostrar na tela as mensagens, né? E também a história, as instruções, para agilizar o processo de desenvolvimento, para a gente não perder tempo digitando tudo isso daqui. E para dar uma estilizada também, né? Então, todo esse código eu vou colar aqui, certo? Beleza. Lembrando que systemcls é um comando do sistema para limpar a tela, né? Aqui a gente tem a impressão do Harry. E o pausar tela é apenas uma funçãozinha com scanf para o usuário digitar, teclar alguma coisa antes de ir para o menu principal, né? Aqui a gente tecle Enter para continuar, certo? A gente pode ir aqui,
Aí declaro um char, pausar, scanf, porcentagem C, pausar. Aí enquanto o usuário não digita nada, a imagem do Harry fica sendo exibida na tela. E com isso a gente termina a nossa função tela inicial. Agora a gente pode partir para iniciar jogo, que nada mais é do que uma função para inicializar os valores das variáveis, né? As booleanas, a quantidade de feitiço, inicializar o labirinto, definir as delimitações do labirinto, as paredes e tudo mais, posicionar os elementos, etc. Então, como ela ficaria? A gente vai chamar inicializar labirinto, para ela colocar as delimitações do labirinto. Vamos inicializar nossas variáveis booleanas das sensações, calor, impacto, game over sucesso, tamanho do fluxo do jogo, game over fracasso, todas elas são false no início. Também tem a magia negra, que são as sensações do Harry em relação aos inimigos dele, certo? False também. A quantidade de feitiços a gente inicializa com 3. Aqui a gente chama a função de posicionar os elementos, que a gente vai implementar posteriormente. A gente também chama a função verificar posição, para verificar se algum dos objetos, dos elementos posicionados, tem alguma relação com o Harry logo no início, porque a gente vai alterar os valores das nossas variáveis booleanas aqui, para exibir na legenda no fluxo do jogo. E a gente vai chamar o nosso menu principal, onde a gente vai poder escolher uma das opções, conforme a gente definiu no cenário. Como por hora a gente só está tratando da transição das telas, vamos implementar a nossa função menu principal, que ela vai ser bem simples. A gente vai ter um int opção, e a gente vai executar o conteúdo desse laço enquanto a opção for menor que 0 ou a opção for maior que 3. E quais são essas opções, né? Conforme a gente definiu, a gente tem a opção 1, que é nova partida. Só dar um espaço aqui, para não ficar muito colado na tela. A gente vai ter a opção 2, que é a história. A gente vai ter a opção 3, que são as regras. E a gente vai ter a opção 0, que é sair. Daí aqui a gente tem um scanf, né? Bem simples. Scanf, porcentagem D. A gente vai capturar a opção. Beleza. Pronto. Aí se essa opção for menor que 0 ou maior que 3, a gente executa o laço novamente. Por uma questão de design, toda vez que a gente inicializar esse laço aqui, uma questão de organização também, a gente vai limpar a tela, certo? E a gente também pode colocar um cabeçalho aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 3 tá bom. Aí aqui a gente coloca menu principal. Beleza. Aqui, colocar mais um desse. Quebra de linha. Certo. Para deixar um pouco mais estilizado, eu também criei uma funçãozinha para exibir um raio aqui, abaixo do menu principal. Deixa eu só declarar ela aqui, que eu esqueci de declarar. Vou colocar aqui void raio. Só por uma questão de design. Certo? Aí, aqui no PSBin eu já coloquei ela.
aqui o raio. Só para não ficar vazio, aí aqui a gente chama raio, né? É aqui a gente simplesmente chama a função raio. Pronto. Aí vai ficar bem legal. Certo. Uma vez que a gente tem a nossa opção correspondente, a gente vai realizar os condicionais, né? Para executar as funções referentes ao que o usuário digitou. Se for 1, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um system cls para limpar a tela e vamos chamar a função nova partida, certo? Que a gente implementa posteriormente. Else if opção for igual a 2, a gente chama a função história. Dentro da função história a gente dá o cls e chama um submenu. Caso o usuário queira voltar para o menu principal ou sair do jogo. Else if opção for igual a 3, a mesma ideia do história. A gente chama regras, dentro de regras vai ter um system cls e a gente chama o submenu. E por fim, se não for nenhuma dessas, quer dizer que o usuário digitou 0, né? No caso a gente dá um system cls e dá um exit 0, falando para o compilador que tudo ocorreu ok, certo? Agora vamos apenas implementar essa função submenu rapidinho, que ela é importante para o fluxo das telas. Então o que ela vai ter? Uma opção, ela é bem simples também, e vai ter uma variável booleana para controlar a opção inválida e tudo mais. Op inválida igual a false. False. Beleza. Então a gente vai dar um print. Dá uma quebra de linha. O que deseja fazer? Então, a gente pergunta. Aí coloca duas opções. Opção 1, menu principal, caso o usuário queira retornar para lá. E também tem a sair, né? Caso ele não queira mais jogar e tal. Sair. Certo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai executar o conteúdo desse laço enquanto ele não digitar uma opção válida. Beleza? Então vai fazer o que? Do while open inválida foi igual a true. E a gente vai controlar a valoração dessa open inválida aqui dentro. Vamos lá. Então a gente vai dar um printf, vai capturar o valor de opção por meio do scanf, opção, beleza, armazenou aqui. If opção for menor que 0 ou opção for maior que 1, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai dar um printf, opção inválida. E vai setar a nossa op inválida como true. Caso contrário, se a opção ela estiver dentro desse intervalo aqui, né? Ou seja, se for 1 ou 0 no caso, a gente seta ela como false, que aí o laço de repetição vai ser quebrado. Op inválida recebe false. Beleza, bem simples. Aí aqui a gente faz os ifs convenientes, né? If, uma vez que ele digitou corretamente lá, a gente verifica. Se a opção for igual a 1, a gente chama o menu principal, certo? Else, a gente dá um system cls, que ele digitou a opção de sair, e a gente dá um exit
0. Pronto, bem simples, sem muitas complicações. Antes da gente partir para a implementação da nova partida, vamos só colocar aqui os prints de história e regras que está aqui no PSBin, que no caso de história é todo esse texto. Você pode copiar e colar. História, certo? E regras. São apenas prints aqui. E regras, beleza. Aqui. Bom, uma vez que a gente já tem essas telas iniciais, a gente já pode até testar o fluxo inicial do jogo. Beleza? Então vamos fazer um teste aqui. Então, com o terminal aberto, a gente vai realizar aquele mesmo comando de anteriormente para compilar o programa, certo? Compilou. Agora a gente vai na pasta e abrir o executável, beleza? Então aqui a gente tem o nosso executável, a tela inicial, o menu principal, que por algum motivo não está mostrando a acentuação, enfim. Vamos ver se pelo menos o fluxo das telas está funcionando. A história, o que deseja fazer. Voltar ao menu principal. Agora vamos ver as regras. Instruções, certo, tecla de movimentação, andar, tal, beleza, vamos voltar para o menu principal, certo? Aqui a gente já pode sair. Bom, a transição inicial das nossas telas está funcionando. Vou corrigir apenas essa questão da pontuação e a gente continua. Bom, pessoal, para corrigir a questão da acentuação, eu apenas removi os acentos para não ficar com aqueles símbolos estranhos e tudo mais. E agora a gente pode implementar a nossa função inicializar labirinto, né? Que no caso seria colocar as delimitações ao redor dele, com as hashtags, no caso. E como essa função ficaria? Bom, ela é bem simples. A ideia é a seguinte. Eu vou implementar aqui, aí eu explico o que está acontecendo. A gente vai precisar de dois for, para percorrer linhas e colunas, dimensão, mais, igual a 0, dimensão, mais. Aqui a gente precisa de um condicional para verificar se a gente está nos limites do tabuleiro, certo? Ou seja, quando o nosso i for 0, ou o nosso j for 0, ou o nosso i for igual a dimensão menos 1, ou o nosso j for igual a dimensão menos 1, o que a gente vai fazer? O labirinto na posição IJ vai receber um caractere, né? Que no caso é a hashtag. Caso essas condições acima não sejam verdadeiras, a gente simplesmente coloca uma casa vazia, né? No caso, um espaço. Dessa forma aqui. E como isso está funcionando? Bom, a gente tem a nossa matriz, que é o labirinto, que ela é de dimensão 10 por 10, certo? Onde aqui o nosso índice está percorrendo e aqui o nosso índice J está percorrendo. A ideia central para a gente delimitar o nosso labirinto, que seriam essas casas amarelas, é utilizar condicionais para verificar a linha ou a coluna que a gente está. Percebam que a linha e a coluna que a gente está, os limites dela, é sempre quando o J é 0, certo? Que seria isso daqui. Ou quando o I é sempre 0, que é essa coluna aqui. Ou quando a dimensão menos 1 é igual a I, né? O que é a dimensão menos 1? É o nosso 10 menos 1. 10 menos 1 é 9, certo? Então, essa linha aqui também seria um dos limites do nosso labirinto. E igualmente aqui, essa coluna aqui, que seria 10 menos 1, que seria 9. Dessa forma, a gente teria impresso uma matriz
com várias hashtags aqui ao lado, que a gente vai testar daqui a pouco, certo? Uma vez que a gente tem essa função de inicializar o labirinto, a gente pode implementar a nossa função de imprimir ele, né? Que vai ser bem simples também. É só for igual a 0 e menor que dimensão e mais. Aí aqui a gente faz outro for para percorrer as colunas, dimensão, mais, certo? Aí aqui a gente faz o quê? Aqui fora eu vou dar um tab, só para ele não ficar muito colado nas extremidades da tela, certo? Então aqui a gente dá um printf normal, printf, porcentagem C, espaço, e a posição linha coluna do nosso labirinto, que é o I, J. Beleza? Aí quando a gente terminar de imprimir a linha, a gente dá uma quebra com barra N. Beleza? Basicamente isso. Só colocar mais um printf aqui, para ele não ficar colado no título depois. Certo. Agora, antes da gente implementar a nova partida, que é a nossa função principal do programa, por se dizer assim, vamos implementar posicionar elementos, que ela vai... Deixa eu procurar aqui, posicionar elementos, que ela vai gerar números aleatórios e vai dispor eles no nosso labirinto, certo? E quais as variáveis que a gente vai precisar aqui? Um int pos linha, que é para linha, e um int pos coluna, que é para gerar um número para coluna. Aqui a gente vai utilizar o srand, né, para criar uma semente utilizando o tempo do sistema. Essa semente vai ser utilizada na função rand para gerar um número aleatório em um dado intervalo, beleza? Primeiramente, vamos gerar uma posição aleatória para o Harry, né? Para isso, a gente vai acessar o valor da nossa struct, que é a linha, e aqui a gente vai chamar a nossa função gerar coordenada, que, como eu disse, ela vai retornar um inteiro, certo? E aqui a gente coloca o coluna, que ela também vai gerar uma coordenada. E como vai funcionar essa gerar coordenada? A gente já pode implementar ela também. A ideia dela é bem simples. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai declarar um inteiro, que será a variável onde a gente vai armazenar o número gerado aleatoriamente. E a gente vai fazer o quê? Enquanto o nosso número for menor que 1, ou o nosso número for maior que dimensão menos 2, a gente vai executar o conteúdo desse laço. E o que é o conteúdo desse laço? O num vai receber um rand, um número gerado aleatoriamente, mod dimensão. Certo? E como ele está funcionando? Percebam que essa condição de parada é apenas para restringir a geração de números aleatórios que caiam nas delimitações do nosso labirinto, que serão a posição das hashtags, certo? Então, isso daqui, ele habilita que o número gerado ele caia sempre dentro desse espaço verde, ok? Por quê? Porque enquanto o nosso num for menor que 1, ou seja, 0, ele vai executar o laço novamente. Ou, se o nosso num for maior que dimensão menos 2, ou seja, dimensão menos 2 é 10 menos 2, 8. Enquanto o nosso num for maior que 8, ou seja, 9, 10, certo? Ele vai executar o laço novamente. Então, isso vai fazer com que o número gerado caia sempre aqui dentro, beleza? O número que a gente vai retornar. E aqui a gente simplesmente dá um return nesse num, beleza? Agora vamos voltar para a nossa função gerar coordenada. Pronto. Uma vez que a gente gerou a coordenada da linha e da coluna do Harry, agora a gente precisa gerar as coordenadas dos outros elementos. Lembrando que
esses outros elementos eles não podem coincidir, né, colidir com a linha e coluna dos elementos posicionados anteriormente. Para isso a gente vai utilizar laços de repetição e condicionais para controlar isso. E como ficaria? Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, para uma questão de testes. No nosso labirinto, Harry linha, na posição Harry linha e Harry ponto coluna, vamos colocar o caractere que representa o Harry, para a gente saber onde ele está posicionado, apenas para uma questão de teste, certo? Quando a gente for jogar mesmo, a gente tira essa linha aqui, para ficar invisível no caso, beleza? E agora vamos posicionar os próximos elementos. Bom, a ideia aqui é bem simples. Como os nossos elementos eles não podem coincidir, os nossos laços de repetição eles vão ter que ter uma condição que não deixa que um elemento esteja posicionado na posição que outro já foi, certo? Então, como a gente já posicionou o Harry, o nosso pós-linha, se ele for igual ao Harry linha, e o nosso pós-coluna for igual ao nosso Harry ponto coluna, o que a gente vai fazer? A gente vai executar o conteúdo desse laço. E qual é o conteúdo do laço? O nosso pós-linha, ele recebe um número gerado pelo gerar coordenada. E o nosso pós-coluna também. Se esse número coincidir com os que foram gerados pelo Harry, ele vai executar novamente. Até que esses números aqui eles sejam diferentes. Uma vez que a gente tem esse número aqui, a gente já pode posicionar o nosso próximo elemento. Vamos supor que esse elemento aqui do pós-linha, pós-coluna, vai ser a nossa chave do portal. Aí o que a gente vai fazer? O nosso chave portal ponto linha vai receber o pós-linha e o nosso chave portal ponto coluna vai receber o pós-coluna. E os outros vão seguir a mesma ideia. A única diferença é que esse while aqui ele vai aumentar de tempos em tempos, porque a gente vai ter que comparar a posição dos elementos que já foram criados anteriormente, certo? Então agora vamos partir para os inimigos do Harry. Voldemort, a Nagini, o Comensal e por fim o Buraco, beleza? Como esse restante é bem semelhante, eu vou fazendo aqui e não tem muito o que explicar, certo? Vou posicionar aqui para uma questão de testes, que nem a gente fez com o Harry. Recebe o P. E agora vamos partir para o posicionamento dos outros elementos. Do pós-linha recebe gerar coordenada. Pós-coluna recebe gerar coordenada. Enquanto o nosso pós-linha foi igual ao do Harry, certo? Aqui a gente já pode colocar isso. Ou o nosso pós-linha for igual a chave portal ponto linha e pós-coluna for igual a chave portal ponto coluna. Beleza. Fecha aqui. Fecha aqui. Pronto. Geraremos a posição do Voldemort agora. Uma vez que a gente tem esses números das coordenadas, a gente coloca linha igual a pós-linha e Voldemort pós-coluna recebe pós-coluna. Por uma questão de teste no nosso labirinto, a gente coloca Voldemort pós-linha aqui, né? Posição da linha e Voldemort ponto coluna e a gente coloca um Vzinho para representar ele. E novamente a gente executa o conteúdo desse laço, só que agora a gente vai colocar outra condição, certo? Que é o do vamos posicionar agora a Nagini.
pós-linha foi igual a Voldemort, ponto linha, e pós-coluna foi igual a Voldemort, ponto coluna. Beleza. Uma vez que a gente gerou a coordenada, agora a nossa Nagini, ponto linha, recebe pós-linha, e o nosso Nagini, ponto coluna, recebe pós-coluna. A gente coloca a nossa Nagini aqui no labirinto, Nagini, ponto coluna. E ela é representada pela letra N. Beleza? Agora vamos para o nosso comensal. Vou copiar toda essa parte do while. Agora a gente tem que adicionar as posições da pós-linha foi igual a Nagini, ponto linha, e pós-coluna foi igual a Nagini, ponto coluna. Coluna. Beleza. Uma vez que a gente gerou, o nosso comensal, ponto linha, recebe pós-linha, e o nosso comensal, ponto coluna, recebe pós-coluna. E colocamos ele no labirinto. Labirinto comensal, ponto linha, comensal, ponto coluna, recebe um C. Certo. E por fim a gente posiciona o último elemento, né? Que é o buraco. Beleza. Que não pode coincidir com nenhum dos outros. Então a gente vai colocar as posições do comensal agora. Pós-linha foi igual a comensal, ponto linha, e pós-coluna foi igual a comensal, ponto coluna. Beleza. Uma vez que a gente tem as posições, a gente pode posicioná-lo. Buraco, ponto linha, recebe pós-linha, buraco, ponto coluna, recebe pós-coluna. Para representar ele no nosso labirinto, a gente utiliza as coordenadas dele. Buraco, ponto, linha, e buraco, ponto, coluna. Aí recebe um B. Pronto, com isso a gente já tem posicionado todos os elementos do nosso jogo, beleza? Portanto, a gente já pode implementar a nossa função movimentar. E como ela vai funcionar? Percebam que as posições do nosso labirinto, onde o Harry vai poder se movimentar, ela é delimitada pelas paredes do labirinto, né, que são os limites da nossa matriz. E para isso a gente vai ter que criar algumas condições. E quais condições são essas? Se o Harry estiver na linha 1, ele não poderá subir, porque ele estaria invadindo uma área que não faz parte do labirinto, certo? Os limites do labirinto. Se ele estiver na coluna 1 e tentar vir para a esquerda, ele também não pode, porque ele também estaria invadindo a área dos limites do labirinto. Se ele está na coluna 8 e tentar ir para a direita, ele também não pode, porque ele estaria invadindo essa coluna aqui. E se ele estiver na linha 8 e tentar descer, ele também não pode, porque ele estaria invadindo essa linha aqui, certo? Então a gente vai criar condicionais para restringir esses movimentos. E para isso a gente vai também setar as nossas variáveis booleanas para imprimir uma mensagem na tela sempre que essas situações ocorrerem. Para a gente exibir uma mensagem para o usuário informando que ele está numa posição que ele não pode se movimentar para alguma direção, beleza? Outra coisa importante para comentar aqui é em relação à movimentação do Harry, né? E como ela vai funcionar? A gente gerou uma posição, né, uma coordenada, linha, coluna para ele, e sempre que ele se movimentar para uma direção, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o movimento que ele pode fazer é válido. Se esse movimento não for válido, a gente imprime uma mensagem na tela e deixa ele na posição que ele está. Se o movimento dele for válido, o que a gente tem que fazer? A gente
coloca o Harry na posição que ele deve ir. Por exemplo, se ele subir, a gente coloca o nosso caractere na posição acima, certo? E a posição anterior, a gente coloca um espaço vazio para representar o movimento do Harry. Ou seja, sempre que a gente ir para alguma direção, a gente coloca o caractere na nova posição, se ela for válida, e na posição anterior, a gente coloca um espaço vazio, beleza? Essa ideia é bem simples. E a gente vai implementar isso agora. Outra coisa que é importante aqui salientar é que percebam, quando o Harry ele se movimenta para uma direção, a gente vai fazer a manipulação da representação dele na nossa matriz. E como isso vai funcionar? Ó, quando ele sobe, a nossa linha da matriz ela vai decrementar, certo? Ou seja, a nossa posição, o Harry.linha, ele vai ser decrementado, ou seja, ele vai subir. E ele vai permanecer na mesma coluna que ele estava anteriormente. Se ele for para a esquerda, a gente permanece na mesma linha, a gente decrementa apenas a linha do Harry. E se a gente for para a direita, a gente permanece na mesma linha e incrementa a variável coluna do Harry, certo? E se a gente descer, a gente permanece na mesma coluna e incrementa, né, a variável coluna do Harry, beleza? E como tudo isso ficaria em código? Primeiramente, a gente vai criar um condicional, onde a gente vai verificar o movimento que foi realizado pelo Harry, certo? Se esse movimento for subir, onde subir é apenas o caractere W renomeado, certo? A gente vai verificar se a posição dele é válida. Ou seja, conforme a gente explicou, a gente vai verificar se acima dele não tem a parede, certo? Os limites do labirinto. Ou seja, se ela for diferente de 1, se a linha do Harry for diferente de 1. Se ela for diferente de 1, o que a gente vai fazer? A gente vai realizar a movimentação do Harry, que consiste no quê? O nosso labirinto no Harry.linha e Harry.coluna vai receber o espaço vazio. Lembrando que essas impressões aqui vão ser apenas para questão de testes. Depois isso daqui não vai mais existir. E o nosso labirinto --, Harry.linha, Harry.coluna, recebe o H, certo? Conforme a gente explicou anteriormente com a ilustração. Se isso daqui não for verdade, a gente vai cair no nosso else, que seria o caso onde o Harry está tentando invadir uma área que é a delimitação do labirinto. Então, o nosso impacto vai receber true. A gente vai usar essa variável posteriormente para exibir a mensagem na tela. Aí, nesse caso aqui, o nosso impacto recebe false, né? Que ele fez um movimento válido. Beleza? Bom, e para subir é basicamente isso daqui. Para descer, a gente pode reutilizar todo esse bloco de código, apenas mudando aqui onde for conveniente. Então, o nosso descer, que é apenas a variável s renomeada, e a gente vai mudar a condição aqui. O Harry, a linha do Harry, ela tem que ser diferente de dimensão menos 2, que é 10 menos 2, que é 8, certo? Se ele tiver numa linha acima, no caso, até 7, ele pode descer, certo? Aí no caso aqui, a gente vai incrementar a linha, porque ele está descendo, certo? O nosso impacto vai ser false e o nosso impacto vai ser true, da mesma forma que foi anteriormente. Agora a gente faz o nosso movimento para a esquerda, que no caso é a mesma ideia, esquerda, se o Harry.coluna agora, né, for diferente de 1. Aí ele pode se movimentar para a esquerda. Aí nesse caso, a gente está decrementando a coluna, não mais a linha. É o impacto false, aqui é a mesma coisa. E por fim, o nosso movimento para a direita, né? Que ele ficaria dessa forma. Direita, onde a coluna do Harry agora não pode
ser igual a dimensão menos 2, beleza? Ou seja, tem que estar atrás de 8, de 8 para trás, ou seja, 7 no caso, né? A gente vai incrementar a coluna, que ele está indo para a direita, e aqui o impacto é false e o impacto é true. Bom, com isso a gente termina essa parte de movimentar o nosso caractere, né, o nosso personagem no labirinto. Lembrando que durante essa movimentação, a posição do Harry ela pode coincidir com a dos outros elementos. Por isso, toda vez que a gente realizar um movimento, a gente tem que verificar a posição dele e setar as flags de Game Over, sucesso, né, caso ele encontre a chave do portal, ou Game Over, fracasso, caso ele encontre algum inimigo, certo? Então, como ficaria esse código? A gente vai chamar a função verificar posição, certo? Que a gente vai implementar ela depois. Quando a gente verificar a posição, ela vai setar os valores, as flags, referentes à posição que o Harry está, para exibir a mensagem na tela. Se o Harry, ponto linha, for igual ao Voldemort, ponto linha, e o Harry, ponto coluna, foi igual ao Voldemort, ponto coluna, quer dizer que o Harry ele se encontrou com o inimigo, certo? Então aqui já seria um game over. No entanto, a gente tem que verificar os outros elementos também. Isso a gente pode colocar tudo dentro desse if aqui. E a gente pode fazer de maneira bem simples. Ou a gente pode até copiar aqui e apenas alterar o elemento. Comensal, linha, comensal, coluna, ou Nagini linha, Nagini coluna, ou buraco linha, buraco coluna. Bom, se alguma dessas condições for verdadeira, a gente seta a nossa flag Game Over fracasso como true, para exibir a telinha conveniente, certo? Outra coisa que a gente tem que verificar é se a nossa posição, ou seja, a posição do Harry, é igual à posição da chave do portal. Nesse caso aqui, a gente vai setar a nossa flag de Game Over sucesso. Certo? Então, Game Over sucesso é true. Nesse caso aqui a gente vai imprimir a telinha de Hogwarts. Beleza? Aí aqui embaixo, if Game Over sucesso foi igual a true, ou Game Over fracasso foi igual a true, a gente chama a nossa função Game Over, que ela vai basicamente verificar o valor das flags e imprimir a tela conveniente, certo? E com isso, a gente conclui a nossa função movimentar. Com isso, agora a gente pode implementar a nossa nova partida a fim de realizar alguns testes. E como ela vai funcionar? Primeiramente, a gente vai limpar a tela com o comando assistência-ds e vamos declarar também um char movimento. Beleza. Aqui dentro a gente vai ter um laço de repetição que ele vai executar enquanto o movimento for diferente de x, que no caso é para sair no decorrer de uma partida, e o game over sucesso for false e o game over fracasso também for false. Enquanto essas condições são verdadeiras, a gente executa o conteúdo desse laço aqui. E quais são essas instruções? Primeiro a gente vai limpar a tela e imprimir o nosso labirinto, certo? Após isso, a gente vai mostrar a legenda. Nesse caso, como a gente não implementou a legenda, por hora não vai mostrar nada. Isso daqui fica para a próxima parte. Após isso, a gente vai receber o movimento que o usuário deseja fazer. Então a gente vai imprimir uma mensagem
certo? Digite o movimento. E nesse caso, o nosso movimento ele vai ser recebido pela função get, porque com essa função a gente não precisa teclar o enter para ela armazenar na nossa variável. Uma vez que a gente tecle o movimento, ela já vai armazenar automaticamente e vai executar as funções posteriores, certo? Abaixo dessa daqui, que no caso seria a nossa movimentar, passando o nosso movimento. E isso daqui vai ser executado, né, enquanto isso for verdade. Uma vez que essas condições aqui, uma delas se tornarem falsas, a gente vai precisar de um if para verificar qual game over que mudou, certo? Se for true ou game over fracasso for true, a gente manda para a telinha de game over. Caso contrário, a gente dá um systemcls e dá um exit 0. Porque nesse caso, o Harry ele decidiu sair do jogo. Em algum momento ele teclou a tecla X, né? Bom, implementada essa função de nova partida, a gente já pode até realizar alguns testes, para ver se tudo está ocorrendo conforme planejado. Portanto, a gente vem aqui no nosso terminal, executa aquele comando novamente, né? Para ele gerar um novo executável. Agora a gente vai na nossa pasta, aqui o nosso jogo, agora a gente pode executá-lo. Certo. Tecle Enter para continuar. Beleza. Aqui a gente tem o nosso menu principal. Vamos ver as telas. A história. Beleza. Voltar para o menu. As regras. Certo. E agora vamos iniciar uma nova partida. Viram? Aqui a gente tem a disposição dos nossos elementos. Nenhum deles está coincidindo. Aqui as delimitações. Aqui a gente tem a chave do portal, a Nagini, o buraco, o comensal, o Voldemort e o Harry aqui embaixo. E a gente já pode realizar os movimentos que a gente quiser. Vou começar aqui digitando um movimento inválido, né, que no caso seria descer. Percebam que ele não está descendo, certo? Porque não é possível. Agora eu vou para a direita. Ele está movimentando. Com aquela função get, não é necessário teclar o Enter. Então aqui a gente está se movimentando, apertando as teclas AWSD. Aí aquela ideia. Uma vez que a gente se movimenta, a gente move o Harry e apaga e coloca um espaço na posição anterior. Certo? Aqui a gente não está interagindo ainda com os elementos, portanto a gente não tem nenhuma mensagem para exibir. Beleza? Então a nossa movimentação está funcionando. Agora a gente vai implementar as próximas funções, né? Que no caso seria a interação entre esses elementos. Vou sair aqui, certo? Saiu do jogo.